Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Hora de falar sobre política com o Mário Flávio, que já está conosco. A campanha está quase começando, né, Mário? Mas tem muito ainda para acontecer até lá. Bom dia. Bom dia. Olha, tem muito assunto para a gente falar de política, começando com a mudança, né, que pegou quem não acompanha política, de surpresa, mas a gente que já acompanha política já esperava, que era a mudança lá na secretaria de Raquel Lira, Secretaria da Criança e da Juventude. O PDT, né, que foi um partido que entrou na base do governo mais ou menos uns 6 meses e ficou todo mundo surpreso, porque todo mundo sabe que eles tinham uma animosidade grande, né, entre a governadora e os Queiroz. Né, desde a eleição dela em 2016, quando Raquel foi eleita para prefeita de Caruaru, com o apoio inclusive de Zé Queiroz naquela eleição contra Tony Gel, e na sequência os dois já se distanciaram. E depois houve o rompimento político. Por meio de uma articulação de Raquel com o presidente nacional do partido, né, o Carlos Lupe, há 6 meses mais ou menos, o partido entra no governo de Raquel. Inclusive, Vânia Queiroz, na época, quis indicar Bernardo Filho, a gente comentou até isso aqui outro dia, mas a governadora não aceitou. Então, Vânia disse, não, então a minha indicação é essa. E aí o partido nacionalmente, ele que acabou indicando um nome, né, que foi o Ismênio, que é um cearense, né, que veio para fazer parte do governo, mas aí com as articulações políticas para a montagem dos palanques, acabou que houve a ruptura de novo, né, entre o PDT e o governo de Raquel. Por quê? Raquel queria que o partido apoiasse no Recife Daniel Coelho. E aqui em Caruaru, né, também teve essa questão da candidatura do Zé Queiroz, aqui era o contrário. O Zé Ivone queria que Raquel ficasse isenta, né, ficasse neutra, já que, teoricamente, o partido é da base dela. Aconteceu nem uma coisa nem outra. Nem aqui Raquel ficou neutra, porque Raquel acabou apoiando, né, o nome de Rodrigo Pinheiro para a reeleição. E no Recife o partido também não apoiou o Daniel Coelho. O partido subiu no palanque, vai subir no palanque de João Campos. Então, diante dessas dificuldades, sem falar em Araripina, também teve uma confusão muito grande da Araripina envolvendo o PDT. Raquel queria uma coisa também lá, o partido queria outra e acabou, né, essas divergências fazendo com que o partido saísse da gestão. Quem vai para a Secretaria da Criança e Juventude? O PV. Clodoaldo Magalhães indicou uma secretária ontem, né, vou informar só o nome dela aqui, que é um nome, inclusive, difícil. Né, e uma coisa curiosa sobre essa indicação de Clodoaldo Magalhães, né, Laís, porque já foi ontem no fim da tarde, né, que saía essa indicação. Então, Clodoaldo, ele indica a nova secretária, Ayane Teles. Ayane Teles, ela é uma indicação dele. E um detalhe, a Ayane Teles, ela trabalhou no jurídico da campanha de Marília Reis, 2022. Misericórdia, que misturada. Pronto, você usou a palavra correta agora. E o PV faz parte da federação, que é composta por PCdoB e PT. Então, PCdoB, PT e PV fazem parte da federação. Uma federação ela tem que estar com as mesmas diretrizes, durante 4 anos. Então, essa federação ela foi composta para dar sustentação à base de candidatura de Lula para presidente de 2022. Então, ela não pode mudar o pensamento dela até 2026. Clodoaldo Magalhães saiu dessa linha, né, de pensamento, porque o PV está apoiando João Campos, ele faz parte da Frente Popular, e Clodoaldo entra no governo e já começa, inclusive, a fazer visitas com a governadora ontem no Recife. E isso vai gerar um imbróglio, Laís, porque inclusive pode acarretar até a saída do Clodoaldo do partido. Ele é o presidente estadual, mas, por exemplo, o presidente municipal do Recife, que é vereador lá, já disse que o partido é uma posição individual. O Gilmar, né, que é deputado estadual, pelo PV, já disse também que não apoia o governo de Raquel, mantém a postura crítica ao governo. Então, a posição dele é isolada, e isso tudo se resume a uma cidade chamada Água Preta. Lá Polêmica Água Preta. Isso. Clodoaldo Magalhães é irmão de Noé Magalhães, prefeito que foi cassado. E o PSB lá em Água Preta estava com a família Magalhães, estava com Noé Magalhães.
Só que diante dessa situação e de uma divergência que tem, o PSB entregou o comando do partido ao principal adversário, Noé Magalhães, lá, que é o João Fernando Coutinho, que vai disputar inclusive a prefeitura da cidade. Então, como o PSB foi parar nas mãos de João Fernando Coutinho, Clodoaldo, arretado, ontem entrou no governo de Raquel para dar um troco ao PSB e tudo se resume à situação de Água Preta. Como isso vai terminar, ninguém sabe. Como eu disse a vocês, né, aqui a federação é uma unidade que em todas as cidades, em todos os estados, a federação tem um posicionamento que é apoiar as candidaturas do PT e o PSB, e Clodoaldo Magalhães agora foi para a base do governo de Raquel, inclusive com a indicação de uma secretaria e falando em nome do partido. Então veja que situação, veja que confusão. PCdoB e PT, que são da federação, estão com João Campos, e o PV, por meio do Clodoaldo Magalhães, indica apoio a Raquel. Então é uma confusão que vai gerar muitos rumores ainda. Ninguém sabe como é que isso vai parar. E afeta um bocado de gente, né, Mário? Oi? E afeta um bocado de gente, né? Afeta porque, por exemplo, aqui em Caruaru, o PV tem 5 vereadores que apoiaram o Clodoaldo Magalhães, deputado federal. Né? Como é que fica essa situação? O PV em Caruaru, por exemplo, ele está com o Zé Queiroz. Né? Uhum. E agora no estado está com Raquel. Enfim, essa hora... Quando envolve questão pessoal, é um problema, Laís. E aí, dos dois lados. Eu acho que também o PSB, talvez ele tenha não calculado essa história de retirar o partido das mãos do Noé Magalhães e agora enfrenta um imbróglio jurídico. Enfim, a gente vai acompanhar isso. Essa situação de Pernambuco, eu estou fazendo aqui o mapa, né, político, que não é uma conta fácil, das cidades, dos candidatos que estão com Raquel e João Campos, aqui no Agreste. E está muito dividido. Veja, o Agreste, que é uma região raquelzista, que é uma região onde Raquel teve a maior votação. E está bem dividido o mapinha político aqui. Tem cidades, por exemplo, como Panelas, pronto, Caruaru. Caruaru hoje, Rodrigo Pinheiro está na frente das pesquisas, mas é que ela já tem uma boa votação. Então, um vai estar com Raquel, o outro vai estar com o João. E se você olhar as demais candidaturas que hoje, Armandinho, né, Michele Santos, teoricamente estarão com o João Campos num pleito mais na frente. Você vai para a Agrestina, Josué Mendes com João Campos, Tiago Nunes com Raquel. Você vai para Riacho das Almas, né, Dior Filho com Raquel, Alberes com João Campos. Você vai para Panelas, o prefeito Rubem com João Campos, o Sérgio Miranda com Raquel. Então, assim, as cidades elas estão fazendo plebiscitos municipais, mas que são plebiscitos que eles vão dizer muito o que vai ser a eleição de 2026. E essas movimentações, como aconteceu agora com Clodoaldo Magalhães indo para a base do governo de Raquel, a gente vai vendo, Laís, que vai ter uma hora que todo mundo vai ter que se posicionar aqui em Pernambuco, ou para um lado ou para o outro. Né? As consequências para Clodoaldo, repito, elas podem ser drásticas do ponto de vista até dele sair do partido. Vai depender de como a nacional do PV, junto à federação, vai enxergar essa movimentação dele. Se o pessoal estiver achando que ele infringiu as regras da federação, indo para uma aliança por conta própria, sem conversar com a federação pode inclusive retirar ele da federação e ele ter que buscar um partido, pode até mesmo para o PSDB. Mas aí tira aquela história, foi uma indicação do PV e passa a ser uma indicação pessoal de Clodoaldo Magalhães. Não deu certo com o PDT, essa história de Raquel, né? Ela indicou um partido que na verdade nunca esteve dentro do governo para valer, tanto é que na primeira oportunidade agora sai. Vamos ver se vai se funcionar, né, com o PV, porque, Laís, o PL é outro problema também. O PL não tinha indicação direta, mas o Anderson Ferreira ele tinha indicado alguns cargos no governo estadual. Mas como na Assembleia os partidos do PL começaram a votar tudo na oposição, não teve como se segurar e acabou o PL saindo da base do governo. Então essas mudanças, essas histórias, elas às vezes dão certo e às vezes não acabam bem. E a gente nem falou do MDB ainda, né? O MDB era um partido, mas o MDB nunca teve mesmo oficialmente dentro do governo. Foi também uma pessoa ligada ao Raul Henry, que ocupava uma secretaria, mas como o MDB esperou um gesto da governadora, esse gesto não veio, João Campos chamou o MDB, deu uma secretaria todinha ao partido e acabou o MDB indo para a oposição.
E o último gesto do MDB aconteceu devido à eleição de Caruaru. O Fernando Doeire, que é senador, e o Jarbas Filho fizeram de tudo, né, para o MDB ficar na gestão de Raquel. A partir de Caruaru tentaram um acordo para Toninho fazer parte da coligação que apoiava o Rodrigo Pinheiro, mas acabou não dando certo. O MDB foi para a oposição aqui na cidade, fazer parte da coligação aí com o Zé Queiroz. E agora, né, o MDB também é um partido que praticamente está na oposição. Lembrando que Jarbas Filho, como eu disse, ele vota em tudo alinhado com a governadora, mas o Raul Henrique é presidente estadual do partido, ele não foi contemplado em nada aí pelo governo do estado. Então, assim, hoje, Laís, a gente está vendo muitas posições pessoais das pessoas que estão com Raquel ou com João, e às vezes o partido ele está numa linha diferente. Outro exemplo, o presidente da Assembleia, Álvaro Porto, que é do PSDB, do partido de Raquel, mas faz oposição sistemática à governadora aqui no estado. Então é isso, Laís, que a gente tem a falar hoje. E daqui a pouco, dentro do Manhã Cidade, nós vamos falar sobre a série de entrevistas que começam aqui. A série começa, na verdade, na próxima segunda-feira. Né? A gente vai entrevistar cidades da região. E daqui a pouco eu digo qual é a cidade que começa essa série na próxima segunda-feira. Muito bem. Falar sobre outros assuntos também aqui com Renata Torres. Tá bom, Mário. Muito obrigada e até amanhã. Até. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais